Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, Instagram, @nosso programa e fanpage, facebook.com/nosso PGM e a qualquer momento enviando o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Nesse bloco a gente vai entender sobre envelhecimento e imunidade. Quem fala com a gente sobre o assunto é o doutor Marcelo Neubauer, que é infectologista e acupunturista. Doutor, prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Falando sobre um assunto extremamente importante, eu já quero começar entendendo, doutor, qual que é a relação entre a imunidade e o envelhecimento saudável? Olha, acho que antes de responder isso, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o envelhecimento. Perfeito. Para muita gente pode ser surpreendente, mas a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente para de crescer. Então, o nosso processo de envelhecimento, ele começa... Alguns dizem até que antes, algumas pessoas dizem que o nosso processo de envelhecimento começa praticamente ao nascimento. O que é o processo de envelhecimento? Quando nós somos jovens, nós temos muita reserva orgânica, nós temos, vamos dizer assim, muita lenha que a gente pode queimar e que a gente não queima. E a gente vai perdendo essa reserva orgânica ao longo da vida e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai usando cada vez mais recursos e deixa cada vez menos recursos do nosso corpo estocados. Um exemplo de como é fácil de entender isso. Pega uma criança com uma infecção. Criança com infecção, ela está com febre, e aí ela faz febrões, ela vai ficar razoavelmente prostrada, vai ficar caidinha, vai ficar chatinha. Você medica, você baixou a febre, a criança está pulando e fazendo festa. Aliás, às vezes você chega no hospital com a criança pulando, né? Porque você medicou em casa e levou para o hospital. Aí, você pega um idoso, eu tive a oportunidade de ver pacientes idosos com infecções leves, uma cistite de uma senhora idosa. Perfeito. Que seria a infecção da bexiga que a gente fala, né? Infecção da bexiga. A senhora não faz febre e ela entra em coma. 2 dias de antibiótico, ela acorda plena. Bem, por quê? Porque como ela não tem reserva, ela não tem uma reserva orgânica, toda a energia que ela tem, ela precisa mobilizar para combater essa infecção, falta energia para as outras coisas. Ela só consegue focar ali, né? Exatamente. Eu vejo isso com uma extrema frequência. Doutor, tem a ver com a recuperação rápida também? Porque meu filho tem 6 anos, então às vezes a gente pega uma gripe. Às vezes eu até pego dele, que eu falo, né? Tá na escola e Sim. tal. Aí passa 2 dias, às vezes eu tô acompanhando ali com a pediatra, às vezes ela nem manda medicar, ela manda só acompanhar, fazer lavagem no nariz e tal. Ele tá ótimo. Minha mãe fala assim, como é que você tá, filho? Eu falo, eu tô destruída ainda, ele já tá maravilhoso. Tem a ver com isso também? Totalmente. Uma pessoa idosa, ela demora muito mais para se recuperar de qualquer agressão orgânica, vamos dizer assim, do que uma pessoa jovem. Uhum. Processo de recuperação, processo de cicatrização, processo de... E normalmente, num processo mais grave, a pessoa idosa ela não volta ao patamar anterior. Ela se recupera, mas ela tem alguma perda. Uhum. Isso eu vejo muito, principalmente naqueles idosos extremos, quer dizer, acima dos 80, acima dos 90 anos de idade, que eles têm processos de piora mantidos e repetidos, e cada vez que ele tem um processo de piora, e quase sempre essa piora é infecciosa, eles voltam para um patamar pior. Então, aos pouquinhos, eles vão descendo... Não voltam 100% nunca. Não voltam 100% E eu me lembro que a minha avó, que faleceu ano passado, ela chegou a ter praticamente a infecção urinária crônica, porque começou a ficar constante do médico falar, olha, esse já é o medicamento mais forte que eu posso dar para ela. Sim. Então, começa a ficar mais complicado. Ela estava com 86 anos, vai ficando mais complicado. É sobre isso, né? Exatamente. Tem um estudo que não é brasileiro, que é um estudo europeu, em que eles concluíram que entre 50% e 60% do que você vai gastar com a sua saúde, você gasta no seu último ano de vida. Uau. Porque... É quando o corpo está quando o corpo né? tá cada dia pior. Então, a imunidade é perdida com o envelhecimento. A imunidade é perdida e nós precisamos fazer tudo para retardar essa perda. O que produz a imunidade? Vamos entender isso, doutor. A imunidade é uma coisa inata, tá? Uhum. Nós temos uma imunidade que ela é inata, ela é um mecanismo. A verdade, quando a gente fala em imunidade, ela não é uma.
São diferentes mecanismos que o nosso organismo produz para se defender de agressões externas. Então, eu tenho anticorpos, eu tenho células de defesa, eu tenho sistemas de controle e de desencadeamento de inflamação. E a gente, quando nasce, a gente nasce praticamente com a imunidade zerada. E aí, esse é um dos motivos, o que a criança tem quando ela nasce, é o que ela recebeu da mãe pela placenta e o que ela vai receber da mãe pelo aleitamento materno. Por isso, inclusive, o aleitamento materno é algo fundamental para a criança. Ainda é o alimento padrão ouro, como falam, né? Sim. O principal. Ainda mais, eu ouvi falar muito sobre o colostro, que é aquele primeiro leite, né, que a gente tem. Que as pessoas falam, meu leite é fraco, ele é transparente. Não, aquilo é pura imunidade. Aquilo é pura imunidade para a criança. E por isso que, durante o primeiro ano de vida, são feitas tantas vacinas e que, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, o contato dessa criança com o mundo tem que ser um contato mais restrito. Criança, quando vai para a escola, no primeiro ano de escola, é uma gripe por mês. E eu falo isso para os meus sobrinhos, falo isso para os meus pacientes. Isso é musculação para o sistema imunológico. Não é para ficar apavorado, então. Não, porque vai fazer, não tem jeito. É o primeiro contato externo, normalmente, né? Normalmente, o primeiro contato externo para a grande maioria das crianças são horas que é a hora que a mãe termina a licença maternidade, ela precisa retornar ao trabalho. Se ela não tem uma rede de apoio domiciliar, essa criança acaba indo para um berçário. E aí não tem jeito, é uma infecção por mês, mas console-se, isso é treino para a imunidade. E como que eu melhoro essa minha imunidade ao longo da vida, garantindo chegar na minha terceira idade bem? Porque é o que vai acontecer com a gente vai viver mais, é o que os estudos dizem. Sim. Mas a gente quer viver mais bem, eu não quero chegar aos 100, sendo que dos 80 aos 100 você vai viver mal, não é isso que a gente quer, né? Exatamente essa questão. Então, vida saudável, Tá. boa alimentação, atividade física, Tá. consumo o menor possível de álcool, não fumar, não utilizar, obviamente, drogas ilícitas, praticar exercícios físicos, desde os mais simples. Eu oriento meus pacientes, eu tenho vários pacientes que são sedentários. Sedentário? Que andar o senhor mora? Moro no 8º. Troca o elevador por escada. Sobe de escada e desce de elevador. Se eu mandar descer de escada, daqui 6 meses eu vou voltar com o joelho estrupiado. Tá tem todo um motivo, né? E como eu também sou acupunturista e faço clínica de dor, eles vão acabam vindo tratando comigo mesmo. Mas então, uma alimentação balanceada, uma alimentação regrada, controle adequado do peso, e principalmente manter o calendário vacinal em dia. Perfeito. E a gente tem 2 grandes momentos de vacinação na vida. A gente tem a infância e a adolescência, tem a velhice. Só que ao longo da vida tem certas vacinas que elas têm que ser periodicamente renovadas ao longo da vida. Por exemplo, a vacina de tétano, ela precisa ser renovada a cada 10 anos a vida inteira. Eu vi muitos casos de tétano durante o meu período de formação e durante a minha residência, isso lá nos anos 90, quase todos eram idosos. Por quê? Porque não se vacinaram, porque as pessoas não tinham... Fica uma lacuna, né? As pessoas não tinham a consciência da necessidade da vacinação de idoso. E eu também me lembro, doutor, dessa fase nossa adulta, que quando eu estava grávida e a médica perguntou, poxa, eu me cuidei, eu tomei os remédios que tinha, achei que eu estava bombando, preparadíssima para engravidar. Ela falou, e as vacinas? Eu falei, que vacinas? Ela falou, tomou todas? Eu falei, sei lá, eu não sei, eu não tinha. Porque na fase adulta, entre aspas, a gente perde esse controle e acha que não vai precisar mais vacinar, né? Isso melhorou de uns anos para cá, com o advento da vacina da gripe. Isso, eu ia te perguntar sobre ela. E que é uma vacina que ela deve ser feita anualmente toda a população. Inclusive até um incentivo para o filho, né? Você fala, também vou tomar, filho, é legal isso com as crianças, né? Agora com a Covid, que a vacina da Covid vai virar uma nova vacina da gripe, que vai ter que ser renovada. Provavelmente vai ter que ser renovada periodicamente. A vacina da dengue é interessante, doutor? A vacina da dengue é extremamente interessante, principalmente nos idosos. Tá. A vacina da dengue, houve muita crítica quando começou a se anunciar que o SUS a incorporou, porque ele não incorporou para os idosos.
E por que isso aconteceu? Porque o SUS ele é obrigado, por força de lei, a seguir exatamente o que está escrito na bula do medicamento. Tá. Como a vacina de dengue foi testada numa faixa etária que ia até os 60 anos de idade, na bula está escrito isso. Nós sabemos que nessa população até 60 anos de idade, ela é segura e eficaz. Eficaz não em prevenir a dengue, mas em prevenir as formas graves. Agora, nós inferimos que acima dos 60 anos de idade, ela permanece segura e eficaz. E que Mas aí provavelmente é até inferência. mais importante, né? Mas Sim. aí é o que a gente está deduzindo, digamos assim, né? Exatamente. Porque não, a não ser medicamentos que são muito específicos, não se testa medicamento de população É idosa. óbvio, né? Você não vai testar no idoso, né? É quase Exatamente. óbvio isso, né? A não ser uma medicação para Alzheimer, Que é só medicação... que seria para esse público Exatamente, especificamente, uma né? medicação para um problema cardiológico, aí se testa em idoso. Que daí, na verdade, você está tentando alguma coisa, né? Por isso que acontecem esses Exatamente. testes, né? Exatamente. Agora, doutor, vamos entender, quero entender alguns tópicos importantes. Um deles é, muitas pessoas têm falado hoje em dia, às vezes até pessoas que não são formadas em nada na internet, sobre shots de imunidade. Você mistura cúrcuma com não sei o quê, de manhã, com não sei o quê, com limão. Essas coisas ajudam, doutor? Mal não faz. Tá. É o que eu posso dizer. Mas a gente não tem muitos estudos científicos sobre isso, né? Poucos estudos. Cúrcuma, por exemplo, tem muito estudo, porque o cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Tanto que existem medicamentos no mercado, vendidos em drogarias, que são usados para tratamento de dor e inflamação à base de cúrcuma. Tem algum alimento que você falaria, olha, esse alimento é padrão ouro para a imunidade? Isso existe? Não um, mas um conjunto deles. Os nutricionistas costumam dizer que o prato precisa ser colorido. Uhum. Então, não é um alimento, mas é um Tá. padrão de dieta. É uma dieta balanceada, é uma dieta variada. Então, a dieta ela precisa ter amido, então na forma de arroz, feijão, leguminosas, então feijão, proteína de origem animal e ou de origem vegetal, fibras, frutas, por que não um docinho de vez em quando, que também ninguém é de ferro, Aham. mas a alimentação variada, ela ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Por outro lado, uma alimentação pouco variada, ela pode piorar o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, uma dieta muito restrita, que às vezes nós somos obrigados a fazer, porque a pessoa tem problemas de saúde em que ela é obrigada a restringir determinados alimentos. Ela pode piorar o nosso sistema imunológico. Aí, um bom nutrólogo, um bom nutricionista, pode orientar aí a suplementação de algumas vitaminas, alguns minerais. Então, detectei que estou com diabetes, detectei que, sei lá, sou celíaco. Vou procurar um profissional para me ajudar a adequar a minha alimentação de modo a não faltar nutriente, é isso? Exatamente. E, eventualmente, a suplementação daquilo que você não pode adquirir por alimentação, pela alimentação. B12, então. Lembrei agora dos veganos, vegetarianos e até mesmo a maioria da população. Tá? Agora tá um boom de falar que falta B12 para todo mundo. É verdade. Fala um pouco sobre isso. A vitamina B12, ela não é uma vitamina que precisaria ser entregue, reposta para todo mundo. Existem algumas populações, e eu faço parte dessas populações, que precisam receber suplementação de vitamina B12. Quem são essas populações? Os veganos, porque 90 e tantos % das fontes de vitamina B12 são de origem animal. Existe vitamina B12 em um ou dois tipos de alga que não são comuns no Brasil. Você vai encontrar provavelmente lá na Liberdade. Uhum. Mas então, veganos, pessoas que têm determinados problemas gástricos ou determinadas cirurgias sobre o estômago, elas perdem a capacidade de absorver a B12. Como os bariátricos, por exemplo. Os bariátricos, por exemplo, que é o meu caso. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu faço suplementação de B12, só que não pode ser por via oral. Tá. Ela tem que ser ou por via intramuscular, ou por via sublingual, existem ótimas vitaminas B12 por via sublingual, ou por via nasal, sprays nasais, que eu não sei se tem no Brasil, mas fora do Brasil já existe. Eu sei que no Brasil isso está em desenvolvimento. Uhum. Então, nessas situações, essas pessoas precisam repor. Mas, realmente, está uma moda que eu não vejo muito embasamento científico. É porque se a gente for tomar tudo que está na moda, né, doutora, a gente vai viver tomando... E ao invés de comer corretamente, a gente vai usar um monte de suplemento. E a gente tem alguns ciclos. A gente acabou de sair de um ciclo que a bola da vez era a vitamina D. Uhum, então, verdade. acho que, inclusive, no começo da pandemia, se falava muito em reposição de vitamina B, reposição de vitamina D, reposição de vitamina D, até a hora que
a seríssima Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela falou, não, vamos pôr ordem nessa casa, criou critérios muito específicos, realmente algumas pessoas precisam de uma quantidade de vitamina C do sangue maior do que o normal, porque elas têm um aumento de demanda. Para você entender uma coisa que, na época, os laboratórios fizeram muito barulho. Tem trabalhos do começo da pandemia que mostram que pessoas com deficiência de vitamina D tinham pior prognóstico na Covid. Tinham maior mortalidade, evoluíram mais para formas mais graves. Me lembro disso. Então o pessoal começou a dar vitamina D para todo mundo. Eu lembro exatamente disso. Só que saíram trabalhos depois que mostraram que suplementar a vitamina D não fazia diferença. Então foi coincidência, talvez, que essas pessoas tivessem uma coisa... Talvez elas estivessem com todo o sistema imunológico prejudicado. Não, nem é isso. Existe uma coisa em epidemiologia que se chama fator de confusão. Tá. O que é o fator de confusão? Que nesse caso ainda não foi bem estabelecido. Alguma coisa que aumenta meu risco de ter deficiência de vitamina D também aumenta meu risco de ir mal na Covid. É um terceiro fator que poderia associar. Que a gente não sabe ainda qual é. Tem algumas hipóteses, mas ainda é muito... ainda tem muitas hipóteses para isso. Existem, quando a gente faz estudos retrospectivos, quer dizer, eu estou olhando de hoje para trás, acontecem algumas coisas muito curiosas. Tem um site norte-americano de professores de estatística que ele é muito divertido. Ele fica procurando correlações e mostrando correlações que são aparentemente absurdas, mas elas são correlações reais. Eu tenho um gráfico que eu gosto de usar nas minhas aulas, que é o seguinte: existe uma fortíssima correlação entre a taxa de pessoas que morrem dormindo e o aumento o número de filmes no ano do Nicolas Cage. Isso é uma grande coincidência, mas é uma correlação fortíssima. Vai ter um terceiro fator aí? Deve ter um motivo? Não, é uma pura coincidência. Eu já tô achando que é porque os filmes deixam a pessoa com muita ação, aí dispara o coração, aí eu já sou da teoria da conspiração. Não, mas assim, tem coisas muito... Mas tem correlações que são extremamente engraçadas. E é curioso, outro dia eu tava falando, a gente tava falando sobre bula aqui no programa e tal, que querem retirar a bula, e aí eu conversava com uma amiga sobre a bula. Tudo bem, é importante ler a bula, mas às vezes a relação é que a pessoa que no estudo tomou aquele remédio morreu atropelada, né? E você fala, pô, tô brincando, claro, né? Mas quero dizer, não tem a ver necessariamente. Você sabe que teve um caso que teve a ver? Me conta. É um medicamento que eu não vou me lembrar o que acontece? Quando eu trabalhei com vigilância de medicamentos durante algum tempo, e eu já escrevi muita bula na minha vida. Você sabe, tem ideia como é difícil e como é chato. É importante, né? Qualquer coisa que aconteça com um paciente tomando um medicamento, seja em estudo fora, e que é reportado, precisa ser investigado. E tem um determinado medicamento que, honestamente, minha memória não está me ajudando, que aumentou a incidência de atropelamentos. Foram vários casos reportados, aí foram investigar, descobriram que esse medicamento, ele dava déficit de atenção. Pronto. Diminuiu a concentração? Diminuiu a concentração, assim? As pessoas ficavam distraídas, eram atropeladas, atravessavam a rua então sem tem ver. uma relação sim, né? Tem uma relação sim. Doutor, agora eu tenho poucos minutos, mas eu preciso perguntar. Remédios para verme aumentam a imunidade? Não. Excelente. Vermes diminuem a imunidade, mas remédios para vermes não aumentam. Tratar a verminose, sim. Mas usar o remédio para verme só para aumentar a imunidade, não. Não vai adiantar. E é bom ter orientação de médico, porque também fica usando várias vezes no ano, também não teria motivo, né? Olha, eu diria que é assim. Todo mundo deve usar uma vez no ano mesmo? Para quem come na rua, para quem... Às vezes, normalmente, quando o paciente chega para mim, olha, eu almoço todo dia na rua, e vem relatando qualquer sintoma gastrointestinal, colher fezes é uma coisa chata. Para você poder dizer que a pessoa não tem verme, você precisa ter pelo menos 3 exames bem feitos. Tem remédios para verme que são extremamente seguros. Uma dose única, faz lá e pronto. Inclusive, os pediatras indicam para as crianças muitas vezes, né? Sim. Doutor, caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse para nós. A gente falou aqui da alimentação saudável, né? Além de uma mudança de vida, o que é possível fazer se a pessoa que está me assistindo agora já está com 60 anos e fala, poxa, mas até aqui eu fumei, até aqui eu não controlei minha alimentação, não fazia atividade física, dá para recuperar o tempo perdido? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Eu, por dinâmica da minha vida, até os 50 anos de idade eu era um sedentário. Eu resolvi mudar de vida. Hoje eu pedalo pelo menos 50 km por semana. Uau!
Aqui em São Paulo, em ciclovia, normalmente à noite, vou de boinha. E só que, claro, para chegar nisso foi aos poucos. Só que, pessoa de 50 anos, eu quis começar a fazer atividade física, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um cardiologista e ver se estava tudo em ordem com o meu motor de arranque. Fazer um check-up, ver se está tudo em ordem. Quer mudar de vida? Mude de vida sim, vai fazer bem, mas procure orientação médica. Eu sou da opinião que qualquer pessoa com mais de 60 anos de idade, e alguns dizem com mais de 50 anos de idade, tem que ter um geriatra para chamar de seu. Perfeito. O geriatra, ele é um médico ideal para gerenciar a vida de um idoso. Perfeito. Por quê? O que acontece? A principal característica de um idoso é a presença de múltiplas patologias, de múltiplas doenças. Nós chamamos isso de comorbidades. Então ele vai no cardiologista para tratar a hipertensão, vai no pneumologista para tratar a sua POC, vai no reumatologista porque ele tem dor nas costas. Cada um vai fazer uma montanha de prescrição, daqui a pouco o paciente idoso está tomando, sem brincadeira, 12, 15 remédios. Então, ter um médico que centralize isso e que ordene... Até te direcione, né? Não, porque o que acontece? Eu já vi situações, eu não sou geriatra, mas na minha clínica eu vejo muitos idosos. Eu vi pacientes recebendo medicação que foi colocada para tratar efeito colateral de outra. Aí não faz sentido, né? A gente vê muito. Doutora, eu tenho que encerrar. O que eu vou fazer? Convidar o senhor para voltar. Por favor, será um prazer. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @marcelo.neubauer. Se escreve aí, tá? Tô falando para vocês como se escreve. Tem o site do doutor também, que é drmarceloneubauer.com.br. Doutor, então o senhor volta, por favor? Com certeza, será um prazer. Ficou faltando a gente aprender muito, então fica pro próximo bate-papo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.